Me ouvem? Estou aqui. O doutor Mauro está tendo um probleminha lá de tecnologia. Não está conseguindo acessar, não sei o que se passa. Ele está vendo ali. Até solicitei que ele providenciasse um apoio logístico lá para tentar dirimir a questão. Enquanto isso, então a gente vai dar início, tá bom? A nossa live. E na sequência, tão logo ele resolve, o doutor Mauro, ele entra na sala virtual e participa conosco, tá bom? Bem, Perfeitamente. então quero cumprimentar a doutora Eliana Passarelli, né? Ela que foi promotora de justiça por muitos anos, mais de 25 anos, atuante no Tribunal do Júri de São Paulo. Hoje, abrilhanta aí no Tribunal de Justiça de São Paulo como procuradora de Justiça, mestre em Direito, não é mesmo? Então, é uma honra, doutora Eliana, tê-la mais uma vez aqui conosco, participando, tá, de uma live, hoje, tratando aí do nosso Tribunal do Júri, 2 séculos de Tribunal do Júri. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada e a honra é minha estar aqui com os senhores. Obrigado. Igualmente, ao doutor Alberto Anderson Filho, mais uma vez, boa noite, doutor Anderson. Boa noite. É uma honra tê-lo aqui conosco, participando mais uma vez, né, desse evento promovido aqui pela nossa Academia Paulista de Direito Criminal, também com o apoio institucional da OAB, para tratarmos, como já dito, de um tema muito interessante, em comemoração também a 2 séculos do Tribunal do Júri no Brasil. Teremos 2 séculos exatamente dia 18 de junho, próximo, o decreto aí, na mesma data, 18 de junho, pelo príncipe regente Dom Pedro I, não é mesmo? Então, é um ano muito importante para nós que somos aficionados aí no Tribunal do Júri, que atuamos no Tribunal do Júri, de maneira que tê-los aqui é uma honraria para nós, especialmente por se tratar de operadores do direito, pessoas autorizadas, né, com grande experiência no Tribunal do Júri, a doutora Eliana, o doutor Alberto Anderson Filho, que também presidiu, doutor Alberto, o primeiro Tribunal do Júri por mais de 12 anos, foi seu presidente. Hoje também abrilhanta, ornamenta aí a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Portanto, pessoas de grande proa, pessoas de grande destaque para tratarmos de um tema tão interessante. Igualmente, o Dr. Mauro Otávio Nassif, advogado criminalista militante, que por hora apenas nos assiste, mas daqui a pouquinho ele vai tentar interagir conosco. Um grande advogado criminalista, também professor, e, claro, com grande experiência de atuação perante os plenários de júri de todo o Brasil. De sorte que essas 3 pessoas têm muito a esclarecer, muito a falar, muito a contar, enfim, muito a contribuir com essa nossa live. E registro aqui de público que os 3, doutor Mauro Otávio Nassif, doutora Eliana, doutor Alberto, sempre atendeu aí aos nossos pedidos, sempre atendeu com muito carinho, dedicação, desprendimento a todas as solicitações feitas até hoje para participar de lives ou até ministrar palestras ao vivo. Se Deus quiser, em breve retornaremos ao vivo. Por causa dessa pandemia, houve uma restrição nos trabalhos presenciais, mas se bom Deus quiser, tudo isso está chegando ao fim, essa pandemia, e logo, logo retornaremos, se Deus quiser, ao vivo e a cores, não é mesmo? Fazendo os nossos trabalhos, os nossos eventos, e, mais uma vez, com certeza, contando aí com a participação desses grandes vultos do mundo jurídico, que hoje nos honra, mais uma vez, com as suas participações. Como já dito, 2 séculos de Tribunal do Júri, essa vizinha, né, 18 de junho. Existem muitos críticos e muitas pessoas favoráveis à instituição do Tribunal do Júri. De qualquer sorte, é uma instituição aí que tem essa tamanha longevidade de 2 séculos. Né? Muito tempo, portanto,
de existência só em solo brasileiro, só aqui no meio jurídico brasileiro. E eu indago, por hora, dos nossos dois convidados, até que o doutor Mauro também possa interagir conosco, eu indago a que se deve essa tamanha longevidade do Tribunal do Júri, 2 séculos. Eu começo indagando na doutora Eliana Passarelli, doutora. Obrigada pela oportunidade. Já disse que é uma honra estar aqui, né? E continuo reafirmando isso. Eu acho que falta uma modalidade que suprisse, ou que supra até hoje, a viabilidade da não realização do Tribunal do Júri. Nós não temos outra via, digamos assim, que faça com que os crimes dolosos contra a vida sejam possíveis, né, e passíveis de julgamento em relação a um comando técnico somente. Claro que o comando técnico, né, é fundamental, e quando eu digo isso, eu me refiro ao tribunal, me refiro aos juízes que presidem o Tribunal do Júri, porque é óbvio que não seria possível sem uma boa presidência. Mas eu não vejo outra forma de julgamento para os crimes contra a vida. Eu nunca consegui ver, né, de outra forma, porque são crimes que qualquer pessoa cometeria, qualquer um de nós. E eu sempre, em todas as minhas falas no júri, eu sempre começava dizendo isso. Se os senhores forem capazes de cometer a mesma coisa, tomarem o mesmo ato como certo e como correto, os senhores podem absolver. Porque os senhores fariam a mesma coisa. Se não, se os senhores tomassem outra providência em relação ao problema, então condenem. Porque o Tribunal do Júri traz uma carga emocional muito grande. Os crimes trazem uma carga emocional muito grande. Então, eu vejo assim, quando os pares julgam, não que eles julguem sempre certo, não é isso, mas vem ali junto o que se pensa, né? A moral média, o que se pensa, enfim, como é que isso funciona. Então, eu não vejo assim outra saída que não seja o próprio Tribunal do Júri do jeito que ele é hoje, né? Porque a gente sabe que ele começou com crimes contra a imprensa, o que é até engraçado. Quando ele veio para o Brasil, ele veio com crimes contra a imprensa. E depois, lá em 1888, lá pelos crimes dolosos contra a vida. Então, eu não vejo outra saída. Nesse momento, não consigo ver. Eu faço a mesma indagação ao doutor Alberto Anderson Filho, cumprimentando também nossos internautas, né? As pessoas, os operadores do direito também que nos acompanham ao vivo, tá bom? E a cores. Doutor Alberto Anderson Filho, a que se deve essa tamanha longevidade do Tribunal do Júri no Brasil, né, na sua opinião? Boa noite, doutor Romualdo, doutora Eliana, doutor Mauro, Nassif. Eu quero também... Boa noite a todos que estão assistindo, mas uma boa noite especial para o doutor Waldiner, que nós fizemos júri em 1988, lá em Sumaré. Eu presidi, o doutor Waldiner era o defensor e absolveu. Muito... E um advogado de muita elegância no Tribunal do Júri, muito equilíbrio e com uma capacidade muito grande de convencer os jurados. Bom, Foi o primeiro júri seu também, doutor Anderson? Oi? Foi o primeiro júri seu? Não. O primeiro júri é uma história engraçada.
Eu já tinha feito júri como advogado, como jurado, e o primeiro júri que eu fiz como juiz foi em Pedreira. E, coincidentemente, era o primeiro júri do promotor também, que hoje é procurador de justiça, e o escrivão também estava fazendo o primeiro júri. Então, quase todo mundo era novo, mas eu brincava sempre que nós tínhamos uma vantagem, porque o réu estava indo a novo júri, então ele tinha experiência, pelo menos. Então, isso foi em Pedreira também, lá nos idos de 88. Mas, quanto à pergunta, eu acho que assim, o próprio tempo que ele já existe, 200 anos, eu acho que já é a resposta. Ou seja, quanta coisa mudou no direito, no processo, na forma, em tudo. Mas o Tribunal do Júri continua firme, inabalável, embora existam algumas pessoas que pensam contra e tal, mas a realidade é que eu acho que ele é insubstituível. Porque, como disse bem a doutora Eliana, o homicídio é um dos crimes que tem umas peculiaridades muito... Eu estou falando do homicídio porque, basicamente, é o que mais se julga pelo júri, né? Existem aborto, instigação, suicídio, etc., mas o homicídio é a esmagadora maioria. E ele é um crime que é interessante porque as pessoas falam, por exemplo, que... Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa vê, por exemplo, um automóvel bonito passando e os pensamentos são vários, porque ele quer ter um igual. Então, ele pensa que os pensamentos cômodos, por exemplo, se ganhar na loteria, eu compro um assim, e assim por diante. Agora, em geral, uma pessoa de bem, eu diria que assim, 99% das pessoas não pensam, puxa vida, carro bonito, vou roubar, certo? Ou vamos pensar, vê uma moça bonita passando e ele fica, vamos dizer, empolgado, gosta dela e tal, e ele gostaria de conversar, de sair com ela, de ter um relacionamento, isso, aquilo. Mas, em geral, né, eu diria que quase todo mundo não pensaria, vamos dizer, aquela moça é bonita, então eu vou estuprar, certo? Agora, o matar é uma expressão que se usa com uma frequência assim e pelos motivos mais banais, né? Então, a gente diz assim, por exemplo, puxa vida, se esse garçom não chegar logo, eu mato ele. Não vai matar, mas é uma expressão que se usa. Aliás, mães falam isso com uma frequência para filhos, né? Eu, por exemplo, fui vítima de tais ameaças. Minha mãe falava, se não arrumar o quarto, eu te mato, moleque. E era, mas lógico que ela não ia matar, mas eu digo que é uma coisa que assim vulgariza de uma forma, e por essa razão mesmo, quer dizer, pelas particularidades do crime, etc., que eu acho que ele não dá para ser julgado só tecnicamente, né? Precisa ter uma carga emocional muito grande envolvendo. E há situações também que o jurado se vê numa, vamos dizer, numa situação de ele não quer condenar, assim, muitas vezes o juiz também, né? Eu sou juiz há 34 anos e muitas vezes eu não quero condenar aquele indivíduo, mas não tem saída, né? Não tem jeito.
E no júri, ainda mais hoje, com aquela forma nova de perguntar se absolve, o jurado tem uma liberdade muito grande para, vamos dizer, para dar a melhor solução para o caso. Tá? Então, eu acho que, como disse a doutora Eliana, não existe alternativa para isso. E, aliás, em outros países, o júri não julga só o homicídio, ele julga muitas outras infrações e problemas da área civil e etc. Quer dizer, então, aqui no Brasil houve há uns 20 anos, mais ou menos, um pensamento de incluir outras coisas a serem julgadas pelo júri. É que não há estrutura suficiente para isso, né? Mas seria realmente interessante que outros delitos também pudessem ser julgados. E, arrematando, é cláusula pétrea da Constituição, ou seja, nós já tivemos várias constituições desde o Império, né? Desde o 25 de março, logo depois da independência, até hoje, várias constituições, e todas mantiveram o Tribunal do Júri intocável. Né? Então, eu acho que não tem o que se discutir a respeito disso. Bom, Perfeito. por enquanto é só. O ministro Dias Toffoli publicou um artigo no Migalhas, Dias Toffoli, falando que o Tribunal do Júri, a instituição do júri, é uma instituição já passada, ultrapassada, os jurados não têm conhecimento técnico-jurídico, e, enfim, justamente para tratar de um dos bens mais caros, né, que é a vida, etc. É um ferrenho crítico, né? Diz que é uma instituição ultrapassada. Como que a doutora Eliana Passarelli vê essa crítica do ministro Dias Toffoli? Bom, toda crítica tem que vir subsidiada num fundamento, né, num princípio. Se não tem fundamento, não tem princípio, desculpe, a crítica é vazia. Aliás, os jurados não têm embasamento jurídico, mas isso que é o bonito no júri, é não ter um embasamento jurídico, né? É sentir qual era a situação fática naquele momento e o que seria o desdobramento correto, né? Então, aconteceu alguma coisa aqui que eu não entendi direito. Então, veja, eu acho que essa crítica deveria vir apreciada, seguida de uma solução, que talvez fosse uma excelente solução. Se não há solução, eu não vejo como modificar. E o argumento de que os jurados não conhecem o direito é exatamente isso, é conhecer o certo e o errado, ponto. Não precisa conhecer mais nada. Né? Perfeito. Doutor Alberto Anderson Filho, comunga do entendimento da doutora Eliana? Ou... Eu comungo e vou fazer um adendo. Acho que é assim, importantíssimo que o jurado não tenha conhecimento técnico. Também acho. Eu acho preferível, inclusive, quantas vezes nós nos deparamos com os defensores e promotores, né, recusando o jurado porque tinha formação jurídica, né? Porque é diferente, ele vai olhar com outro enfoque a coisa e não olha pelo lado humano que é para ser julgado, né? O júri justamente visa isso, seja julgado pelos seus pares, pelos seus iguais, né? E quanto ao fato de ser uma coisa ultrapassada e tal, eu não sei, eu lembro, por exemplo, que o direito de família nosso, ele hoje, claro, com algumas adaptações,
mas ele é uma cópia do direito romano, ou seja, tem mais de 2.000 anos. Certo? Então, o júri está com 10% dos 2.000 anos do direito romano. Certo? E ninguém pensa em acabar com o direito de família. Esse é um ponto a ser considerado. Agora, como disse a doutora, se tiver alguma solução e que seja tão válida, tão boa quanto é o tribunal do júri, claro, podemos pensar em mudar, é claro. Não nós temos que só cumprir, né? Numa nova Constituição, a Assembleia Constituinte poderia alterar isso. Acho difícil, mas eu não vejo outra maneira também. Normalmente, os grandes críticos do júri são aqueles que nunca atuaram muito no júri, viu? Ou não atuaram, ou atuaram muito pouco. Quem atuou, adora o júri. É verdade. Bem, eu aproveito já o ensejo, então, e vou lançar uma pergunta para os nossos ilustres convidados, né? Até, digamos assim, uma pergunta meio desafiadora. Vamos lá. Sabemos hoje, aquela reforma pontual que teve no júri, em 2008, ali 11.689/2008, introduziu aquele famoso quesito agora obrigatório, né? O jurado absolve o acusado, né? O jurado absolve o acusado. E já em entendimento jurisprudencial, da boa doutrina, e nesse quesito aí, o jurado, se ele quiser absolver, ele absolve, até por uma tese defensiva extralegal. Por exemplo, clemência, misericórdia, indulgência, etc. Então, a pergunta que eu faço aos ilustres convidados é a seguinte, né? Digamos, exemplificando apenas, que um réu no júri, um réu no plenário do júri, seja absolvido pela tese única articulada pela defesa, pela tese de clemência, digamos. Clemência. A única tese da defesa foi a tese de clemência. E esse réu, digamos, acaba sendo absolvido. Aí vem a pergunta que eu faço para os nossos dois convidados. Em razão dessa absolvição pelos jurados, por essa tese única, sustentada pela defesa de clemência, ainda assim, os senhores entendem que o Ministério Público poderia apelar dessa decisão, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova. Aqui está paralisado. Um momentinho, então. Vamos resolver o problema. A doutora Eliana está chegando. Vamos tentar resolver. Me ouve, doutora Eliana? Alô, doutora Eliana? Vamos ver o que está acontecendo. Bom, eu vou passar a pergunta, né, para o doutor. Então, enquanto a gente tenta resolver o probleminha técnico na aparelhagem da doutora Eliana, eu vou então perguntar ao doutor Alberto Anderson Filho. Doutor Alberto, me ouve? Sim, perfeitamente. Doutor Alberto, o que o senhor acha, então, de um réu no plenário de júri hoje ter sido absolvido pela tese única, né, extralegal de clemência? Né? O senhor entende que o MP teria, digamos, legitimidade para apelar, né, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, em princípio, essa tese é bem subjetiva, né? O que o senhor pensa a respeito dessa colocação nossa, doutor Alberto? A pergunta eu vou... rodopiando, né? Não, sim, mas eu vou fazer um adendo aí para facilitar.
Essa questão está sendo discutida em sede de repercussão geral no Supremo Tribunal, para verificar se esse recurso de apelação, né, contra a absolvição, se ele seria constitucional. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que, pelo que consta, entende que não caberia apelação nesse caso. Então, eu, vamos dizer, me manifestar de uma forma contrária ou favorável agora, eu estaria, entre aspas, usurpando a função do Supremo Tribunal Federal, do qual eu não participo, com certeza nunca participarei e nem tenho tendência para isso. Mas é a realidade. Genericamente, assim? Oi? Genericamente? Não, então, eu queria dizer o seguinte, que o jurado ele não fundamenta a decisão dele. Então, é perfeitamente possível, vamos dizer, que a defesa tenha alegado ou pedido clemência, etc., o que, aliás, ocorre bastante em processos da justiça comum, onde o advogado, às vezes, escreve, não, o réu, não sei o quê, então ele merece mais uma chance e tal, que seria uma clemência, né? E é muito difícil, vamos dizer, absolver numa situação dessa, quer dizer, por clemência, o juiz. Mas, por clemência, ele pode, vamos dizer, dar uma pena menor, buscar um regime mais brando e etc. Mas o juiz tem que fundamentar. Então, ele não pode ter a clemência de dizer que absolve. O jurado pode, né? Porque ele não precisa dizer por quê. E, aliás, pode a defesa ter alegado, vamos dizer, legítima defesa, e o jurado está absolvendo por clemência, porque ele acha que não foi legítima, mas que ele absolveria e acha que seria um caso de absolvição, ou, não vou nem, eu diria assim, de não condenação, vamos falar. Então, é difícil analisar isso e dizer que, vamos dizer, a decisão é manifestamente contra a prova. E justamente esse quesito obrigatório, ele vem, vamos dizer, dificultando tremendamente esse tipo de raciocínio, porque ele só pergunta, o jurado absolve o réu, acabou, não tem mais, não tem nenhuma outra consideração a fazer, né? Tem, isso, em regra, os dois primeiros quesitos de materialidade e autoria, e o terceiro é se ele absolve. A rigor, poderia até dispensar esses, né? Porque, enfim, ele pode estar absolvendo porque ele não reconhece a autoria. Aí não é pelo quesito obrigatório aquele de se o jurado absolve, mas sim pelo quesito da autoria, ele poderia dizer que, vamos dizer, poderia ele reconhecer ou negar a autoria, e há uma evidência forte da autoria. E aí, então, caberia uma discussão para remeter novamente ao júri. Agora, da absolvição, eu acho complicado. Eu acho realmente... Doutora Eliana? Doutora Eliana? Ela está muda, o microfone dela precisaria liberar. Deixa eu ver, estou tentando. Estão me ouvindo? Sim. Me ouve? Então tá bom. Está me ouvindo? Eu estou. Opa, então vamos lá. Eu já direcionei aquela colocação que fazia antes de desaparecer o seu som, doutora Eliana. Então, eu vou agora passar
a palavra para a doutora no sentido, eu vou repetir, digamos que um réu tenha sido absolvido no plenário lá do júri pela tese única sustentada pela defesa técnica de clemência. Clemência. Tá? Os jurados resolveram absolvê-lo. Então, a pergunta foi, que eu já fiz para o doutor Anderson, e agora para a doutora. Nesse caso, doutora Eliana, haveria ainda assim, nesse caso específico, né, legitimidade do MP para recorrer com relação a essa decisão, ou, em razão dessa tese extralegal, né, bem subjetiva, ou a senhora entende que ainda o Ministério Público poderia manejar o recurso e tentar reverter a situação? Enfim, qual o seu pensamento a respeito? Eu entendo que cabe recurso, sim, como qualquer outra sentença, seja lá qual for o motivo da absolvição. Agora, cabe ao promotor também fundamentar, né, e muito bem fundamentado, por que os jurados foram pela clemência, né? Às vezes uma choradeira da defesa, sei lá, né, choradeira da mãe do réu, algumas coisas extra, autos que tenham convencido os jurados, pode ser até medo, né? Então, eu entendo que há a possibilidade, sim, do recurso. Agora, os argumentos é que deverão ser muito bem colocados, né, doutor Romualdo? Claro. Pegando um gancho nessa colocação feita por mim, respondida pelo senhor, pela Eliana, doutor Alberto, eu pergunto, eu vou perguntar aquilo que muita gente pergunta para mim em aula, colegas, lá no júri, lá no fórum, né? Doutora Eliana, doutor Alberto, eles perguntam para mim o seguinte, diz o artigo 5º, lá, inciso 38, acho que é a linha C, que trata ali da soberania dos veredictos, né? Mas, por outro lado, essa soberania, digamos, ela não é aquela soberania que a gente conhece ali no direito internacional, como aquele poder incontrastável, não é mesmo? Aquele poder único, enfim, não tem essa mesma extensão no Tribunal do Júri, uma vez, como sabemos, ainda que por uma vez, o mérito ele pode ser cassado, né? Ou anulado, como queiram, pelo órgão de segundo grau. Ou seja, o tribunal, caso haja um recurso, ou da acusação ou da defesa, pode cassar ou anular, né, aquele veredicto popular dos jurados. Né? Tenha sido ele absolvido, tenha sido ele condenado. Haveria aí digamos aí, uma certa, digamos, diminuição, mitigação dessa soberania do júri de âmbito constitucional. Ou seja, essa soberania deveria ser realmente aquela soberania que a gente entende como uma decisão que não pode ser, digamos, questionada, contrastada, né? O que o doutor Alberto, agora em primeiro lugar, pensa a respeito dessa propalada soberania do Tribunal do Júri, o doutor Alberto Anderson Filho? Começa pelo senhor. Então, é uma colocação que eu faço com frequência, né? E o entendimento da Constituição, eu penso assim, que ele fala em soberania, e nós entendemos, né, que ela seria uma soberania de um soberano absolutista, aquele que pode tudo e ninguém discute a decisão dele. Agora, é interessante que o jurado ele pode não ser tão soberano assim, e o tribunal, então, reconhecer e mandar novo júri. Agora, se o novo júri absolver novamente pelo mérito, aí acabou, daí é soberano. Certo? E esse é soberano mesmo.
Agora, o problema é que, no primeiro júri, por exemplo, o jurado absolveu e não explicou por quê, né? Vai para um segundo júri e o jurado absolve também. E também não explica por quê. Então, não dá para saber se ele está confirmando a decisão do primeiro, ele está confirmando o resultado, mas não o fundamento da decisão, até porque não serão os mesmos jurados. Então, é uma soberania, entre aspas, né? Mas, num segundo momento, ela é absolutista. Ninguém mais pode discutir, desde que os jurados decidam também pela absolvição. Eu não sei se isso é verdade ou é lenda, mas no tempo meu de faculdade e tal, contava-se que um advogado brilhante do júri, não vou falar o nome, mas brilhante, e que ele foi defender uma ré que havia matado o marido. Coisa raríssima, isso há 40, 50 anos atrás. E que, segundo consta, a situação era que ela sempre apanhava e vivia uma vida, assim, um drama, e que um dia ela, numa discussão, teria dito para o marido, ela falou, olha, um dia eu perco a cabeça e eu mato você. E ele, então, pegou uma arma que ele tinha, entregou para ela e falou, então mata. E ela atirou e matou. Bom, ela foi a júri e esse advogado, que era habilidosíssimo, convenceu os jurados de que era uma tese de clemência, ou seja, essa mulher não merece ser condenada. Certo? Bom, e ele falou, olha, vocês vão absolver. Neguem a autoria, né? Ele falou, o promotor vai recorrer e o tribunal vai mandar novo júri, sem dúvida. Ele falou, e no novo júri, os senhores não vão estar aqui, mas eu vou falar a mesma coisa para os novos jurados, para absolvam e tal, e eles vão absolver. E daí ela vai ficar livre e vai ser feita a justiça. E, segundo consta, isso realmente aconteceu na primeira e na segunda vez, e ela foi absolvida. Então, isso, como eu disse, eu não sei se é verdade ou se é lenda, mas era... Conhecendo como eu conheci, pouco, mas conheci o advogado, eu acredito que seja verdade, porque ele tinha uma facilidade de provar que o azul era amarelo. Assim. Eu até imagino quem seja o advogado. Eu também. Bom, já que nós estamos aqui, Ele também confia nisso, né? o doutor Valdir Troncoso. Diziam que era ele, né? No meu tempo de faculdade, eu tive oportunidade de assistir ele fazendo uma defesa lá em Campinas, daquele promotor de justiça, o Galo, que matou a mulher a facadas, tal, isso aqui. Coincidentemente, ela era minha professora de filosofia no primeiro ano do curso clássico. Naquele ano, ela era professora. E morava uma quadra da casa da minha mãe. Mas e ele realmente era, enfim, era de convencer, como eu falei, que o amarelo era azul e ninguém discutia. Leite de mel da rocha, viu? É. Doutora Eliana, enfim, essa soberania, ela no júri, é rigorosamente essa mesma soberania da Constituição? O que a senhora pensa a respeito? Olha, eu penso exatamente igual ao doutor Anderson. Primeiro, né? A gente tem o duplo grau de jurisdição, que não tem jeito. Então, eu acho que aí nós temos aí a possibilidade do recurso,
E também acho que a primeira decisão, digamos assim, né, ela poderá ser revista. Não que deva ser revista, né, porque até o próprio tribunal tem essa possibilidade de confirmar e acabou, mas não volta no júri. Então, ele só confirma a soberania dada aos jurados num primeiro momento. Caso contrário, volta-se ao novo júri e muitas das vezes a gente tem essa digamos assim, nova condenação ou nova absolvição, né? Ou a confirmação da absolvição ou da condenação. Eu entendo que, como tem o duplo grau de jurisdição, rarissimamente um promotor ou um advogado não irá recorrer e se dará satisfeito com a primeira decisão. Perfeito. Outro ponto, tem um colega, quem que é mesmo? Dr. Marcos Paulo. Dr. Marcos Paulo. E o Dr. Marcos Paulo está interagindo conosco, está mandando uma pergunta para os convidados, mas que vai ser objeto desse assunto que o colega ali indaga daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho a gente faz a pergunta aos convidados. Mas eu estava atento ali ao exemplo que o doutor Alberto Anderson nos dava, do júri ali, enfim, o que seria hoje, né? Um feminicídio, o marido, o companheiro, enfim, matando a mulher, etc. Então, eu já lanço a seguinte situação. A doutora Eliana, na última live que nós fizemos, ela já externou o seu pensamento, mas eu vou daqui a pouco também fazer a colocação para ela. Hoje nós temos a DPF 779, se não me engano, do Supremo, né? Ação de descumprimento do preceito constitucional, doravante vedou, né? O PDT entrou e vedou, proibiu hoje, especialmente no júri, que a defesa utilize a tese da famigerada legítima defesa da honra. A legítima defesa da honra, assim, hoje, conforme essa DPF, não pode mais ser objeto de análise, né, de mérito, de sustentação pela defesa e, consequentemente, muito menos apreciação pelos jurados. Como sabemos, uma tese, hoje, século XXI, francamente machista, anacrônica, não é mesmo? Sabemos disso. Porém, a questão que eu levanto, só para, digamos assim, apimentar mais a nossa live, né? A questão que eu lanço é a seguinte: o Supremo, ao decidir dessa forma, vedando, proibindo a utilização doravante, e em especial no júri, da legítima defesa da honra, não estaria aí manietando, né? Amarrando, engessando a soberana decisão dos jurados que poderiam soberanamente, por quesito próprio, né, rechaçar, refugar, afastar, né, essa machista tese de legítima defesa da honra. Ou seja, por que não deixar o Conselho de Sentença decidir sobre isso? É verdade? E seguramente poderiam refutar, né, rechaçar essa tese, do que, digamos assim, já proibir a discussão dessa tese, a submissão dessa tese, né, ao Conselho de Sentença. Não estaria aí, digamos, malferindo essa soberania do júri, a soberania popular, que poderia também soberanamente refugar, né, enterrar até de vez, né, essa tese da legítima defesa da honra, e que o doutor Alberto Anderson Filho, começo pelo senhor, pensa a respeito. Bom, doutor Romualdo, entendo o seguinte, que, primeiro, que é algo que hoje praticamente já não se discute mais, né? Enfim, a sociedade evoluiu de uma forma
em que isso pode ser que alguma cidade, vamos dizer, meio perdida no interior do Brasil e tal, ainda levem isso em consideração. Mas, eu diria que mais de 98% do país, com a forma que hoje, enfim, nós pensamos e somos estimulados a pensar também, né? Eu acho que ninguém nem mais alegaria isso, sabe? E também cai naquela outra história, né? O advogado alega isso e não sei se o jurado absolveu por isso ou não, certo? Então, agora, proibir o defensor falar, ou proibir o defensor de falar, enfim, eu acho que é muito complicado. Eu não vejo como possa, vamos dizer, amordaçar a defesa. Quem iria controlar isso? Enfim. Mas acho que, na prática, hoje é uma perda de tempo, porque isso não... Olha, eu fiquei 12 anos no Tribunal do Júri, quase 13, né? Aqui de São Paulo, e no primeiro, onde é uma infinidade de processos, eu nunca vi em nenhum, nesse período, nenhum desse tipo de alegação, né? Não me lembro de, vamos dizer, dos júris que eu fiz e dos júris que os outros fizeram, que nós sempre comentávamos entre os juízes, nós éramos em 12 lá. Nunca me lembro de alguém ter mencionado isso. Não, veio alegar legítima defesa da honra. Isso é algo que não sei, nem nas outras comarcas pelas quais eu passei ouvi um tipo de alegação assim. É algo, como eu disse, que talvez fique restrito a alguma região mais afastada, onde ainda nós temos aquele ranço de superioridade do homem e tal, ou não digo nem de superioridade, eu vou dizer assim, de submissão da mulher, né? Eu não, sinceramente, acho que é uma questão que nós estamos discutindo, ou estaria sendo discutido, para mim, perda de tempo. Doutora Eliana, pensa igual, diferente, doutora Eliana? Não, primeiro que eu acho que o Supremo não tem que vedar coisa nenhuma, né? O papel dele, eu acho que não é este. Foi um ativismo judicial aí, na sua opinião? Desculpe. Teria sido um ativismo judicial aí? Sim, eu acho, porque é uma tese doutrinária. Eu não vejo alcance para que ocorra isso, uma proibição, uma vedação. É claro que depois do Troncoso Pérez, quando foi a júri, eu não vou me lembrar o nome do réu, mas, enfim, a vítima era a Ângela Diniz, e que ele alegou legítima defesa da honra, e ele foi absolvido, eu não vou lembrar o nome dele. Dock Street. Dock Street, exatamente. Isso foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha o resultado. Muitos advogados, até, eu lembro bem disso, abandonaram, né, a tese da legítima defesa da honra porque o tribunal cassou e mandou a novo júri. Depois eu parei de ver. Mas Magalhães de Noronha, que eu tive a honra de atualizar o livro, já falava isso, né? A legítima defesa da honra não é nada mais do que orgulho de macho ferido. Ele usava exatamente essa fala, orgulho de macho ferido. Então, eu não vejo como advogado não possa utilizar isso. Ele pode usar de várias formas, com várias maneiras de falar, né? De uma delicadeza
ou de uma agressividade, mas ele simplesmente pode não falar legítima defesa. Né? Não vou falar em legítima defesa, mas vou provar que este homem era um homem honesto e que esta mulher não prestava. E que ele não tinha outra saída senão matá-la, senão né, acabar com o casamento crucificado. Então, eu não vejo por que não utilizar. Mas entendo que, dependendo, sim, da região, ainda se absolverá pela legítima defesa da honra, mesmo que com outras palavras. Na verdade, fica para mim o seguinte: o Supremo ele fez essa vedação, que é uma vedação retórica, ponto, porque a tese pode ser falada de qualquer forma, uma forma mais abrangente, menos abrangente, e caberá ao juiz-presidente colocá-lo ou não, né? Normalmente não vai colocar porque acabará tendo um risco aí no sentido de não do júri não ser validado, né, o resultado impreciso. Mas poderá também colocar de outra forma. Como, por exemplo, né, exemplificando, talvez uma inexigibilidade de conduta diversa, Sim. Coisa do gênero, né? Sim. Verdade? Enfim. Se permite, doutor Ramoso, claro. Veja bem, o advogado um pouquinho habilidoso, ele pode falar nessa tese e também coloca uma outra subsidiária. Sim. E nunca vai dar para saber se o jurado escolheu uma ou outra. Exato. Então, ainda mais hoje, penso eu, esse quesito obrigatório, o jurado absolve o acusado, ali ele voa, o pensamento dele voa. Sim. Ele fica muito quando eram questionadas, né, a legítima defesa, aquilo que deu de nulidade de júri, por má formação de quesitos e tal, mas quando eram feitos os quesitos desdobrados, e às vezes a gente via aquela absolvição, vinha vindo, quando chegava no último quesito, um votava diferente, pronto, caía a tese inteira da legítima defesa. É uma tortura, viu? Então, né? Dava excesso, dava de tudo, né? Dava, era... uma tortura. Outra questão, também, digamos, tortuosa, no Tribunal do Júri, que a gente sempre está se debruçando, conversando, enfim, é uma questão interessante de se saber se a defesa técnica, pode ou não inovar em termos de tese defensiva na tréplica. Se a defesa, não utilizando uma tese qualquer na sua primeira fala, ela poderia, em havendo a tréplica, em havendo réplica, né, e consequentemente havendo tréplica, se ela poderia utilizar essa tese, não utilizada na primeira fala, na sua tréplica. Inovar, portanto, na tréplica. Alguns juristas entendem que não, isso surpreenderia o MP, a acusação, né? Até porque a defesa fala por último, em caso de tréplica. Outros entendem diferentemente, que não. Que seria obrigação do MP antever os principais argumentos da defesa, inclusive de poder a defesa eventualmente usar na tréplica, que seja uma tese não articulada na sua primeira fala, né? E também a razão da plenitude de defesa. Então, existe aí esse embate, né? Operadores favoráveis, outros contra, né? A que a defesa possa inovar na tréplica. Eu começo, então, fazendo essa colocação para saber a opinião da doutora Eliana Passarelli. Eu entendo que não posso inovar na tréplica. Primeiro que a gente teria que ter promotores, né, que psicografam, coisas parecidas.
né? Porque vai ficar lendo o processo através do morto. Como é que poderia ser a tese? Então, eu não vejo dessa forma. Segundo, a gente não pode perder tempo, a gente que eu digo, promotor do júri, na hora do júri, primeiro, confundir os jurados com uma coisa que não existe nos autos. E, num segundo momento, não aproveitar o tempo para discutir a prova que existe nos autos. Eu sempre fui uma promotora que discutia a prova fio a fio. Eu nunca saí da prova no sentido de favorecer a tese acusatória. O que era de acusação era de acusação, o que era de defesa era de defesa, inclusive lia a prova de defesa para contrapor ou até para deixar que o jurado soubesse qual era a tese de defesa também. Agora, quando vai para a tréplica, eu acho muito difícil, porque isso é uma questão, eu vou usar uma palavra muito forte, mas faz parte até, assim, é uma questão de caráter, né? Você vem, e na tréplica, você inova, dizendo que... Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, que não é mais facada, que é tiro. Quer dizer, o senso de justiça passou longe, né? E aí realmente é uma questão de caráter. Então, eu entendo que isto não possa... O processo ele tem que ser justo. Ele tem que ser justo à medida da prova acusatória e da prova defensiva. Então, eu não vejo como se fazer isso se não for né, assim, Legal. Doutor Anderson, me ouve? Sim. Bom, enquanto tem um probleminha no microfone da doutora Eliana, enquanto ela não volta, o que o senhor pensa a respeito, doutor Alberto? Olha, eu entendo que não deve ocorrer, porque nós temos que ter sempre uma paridade, né, de, vamos dizer, direitos e obrigações, né, enfim, da forma de expor a situação. Então, isso pegaria até o próprio jurado vamos dizer, desarmado. Ele não sabe agora o que está, vamos dizer, o que ele vai ter que julgar, certo? Uma inovação, eu não sei, eu não saberia dizer agora. Eu tive um caso que, como advogado, bem no início da minha advocacia, que foi assim muito interessante, porque vamos dizer, eu fiz uma jogada, vamos falar assim, e que dependia era uma promotora, da promotora de justiça, dela ir para a réplica. E, se ela fosse para a réplica, eu absolveria. Se ela não fosse, eu acho que o réu estaria condenado. Mas resumindo a história, foram dois sujeitos, um rapaz e um outro mais velho, mais alto, mais forte, que discutiram num bar e foram para a rua de terra, precária iluminação e tal, e ali o réu dizia que a vítima tinha puxado uma faca e foi enfiar nele, e por isso ele deu um passo para trás e deu um tiro com uma garrochinha calibre 22. E a bala pegou no ombro, ela desviou e correu, perfurando o coração, o fígado, até tudo. Enfim. Bom, a vítima foi socorrida, levada para o hospital e morreu. E aí um detalhe que me chamou a atenção, porque eu colocava essa tese da legítima defesa real, quer dizer, ela pegou uma faca mas coloquei sempre dessa forma.
e esperando que a promotora fosse para a réplica para, então, questionar acerca da existência da faca, porque não foi encontrada, não apareceu, ela era uma criação minha, a faca. E foi o que aconteceu. Aí, quando eu fui para a tréplica, eu falei para os jurados, e falei, olha, a doutora está questionando a existência da faca, eu vou mostrar para os senhores que a faca existia. E aí, no laudo de exame de necroscópico, tinha a descrição do cadáver e eu lembro bem, constava que estava descalço, porque ele usava chinelo de dedo, né? E estava com uma calça cinza e camisa branca. E escrevia que no bolso da calça havia um pedaço de fumo de corda e um maço de palha, entre outras coisas. Mas não mencionava a existência de um canivete, que é imprescindível para quem fuma cigarro de palha. Bom, para picar o fumo e etc. E aí eu falei, olha, é claro, quando ele sacou a faca e tomou o tiro, a faca caiu no chão, na rua, escura, não houve levantamento de local, porque ele ferido já foi levado embora. Eu falei, essa faca, esse canivete no chão, qualquer um que passa, pega, leva para ele, uma criança e tal. Bom, foi 7-0. Agora, na realidade, eu assim, não inovei, eu só vim comprovar, porque a promotora chegou até a falar, não, mas você está modificando? Eu falei, não, desde o começo eu estava dizendo que ele utilizou uma faca para avançar, para agredir, e por isso o réu deu o tiro, né? E agora eu só estou provando, porque a senhora está dizendo que a faca não existe, eu estou provando a existência de uma forma, como é que fala? Presunção, mas uma presunção absoluta, não relativa, né? E, bom, acabou sendo absolvido, e, como eu disse, por 7-0. E não foi uma inovação, mas, enfim. Certo. Doutora... Pergunta se ela te ouve. Ela está logada. Doutora Eliana, você me ouve? Eu acho que ela ainda não apareceu, não. Ah, estava dizendo... Não, é que às vezes toca o telefone aqui. Não, estou aqui. Está me ouvindo? Sim. Eliana, você quer complementar o que você dizia? Bom, então você é contra a inovação, né? Sim, sou totalmente contra a inovação, né? Porque o Ministério Público não terá como se manifestar, e o jurado, como bem disse o doutor Anderson, vai ficar perdido no meio de uma coisa que não existia e, de repente, apareceu, né? Então, eu não vejo como a inovação pode ser aprovada. Porque fica uma coisa muito estranha, né? Agora, como existem advogados e advogados, assim como existem promotores e promotores, e assim como existem juízes e juízes, né? Às vezes o próprio juiz, ao dar uma explicação na sala secreta, acaba ferindo aí ou a tese da acusação, ou a tese da defesa, assim como uma palavra solta ao final da tréplica também cria dúvida no jurado, ou uma palavra solta na réplica que o advogado não se dê conta, também cria uma expectativa de que o advogado vai falar sobre aquilo e não fala. Então, tudo tem que ser muito bem medido, né? E para mim, fica muito claro assim, medido e dentro da justiça, dentro do foco de justiça, né? Não querer levar para si o que não é seu. Perfeito. Outro ponto, objeto de um colega, um internauta, que interagiu conosco aqui. Quem que é o doutor que fez a pergunta dela? Fez uma pergunta. Foi o doutor Marcos Paulo, de Barra Bonita. Tá. A questão é a seguinte, sabemos nós que o pacote, o denominado pacote anticrime, né, nem poderia ser um pacote a favor do crime, né? Mas o denominado pacote anticrime,
trouxe algumas alterações do CPP, entre elas a famosa prisão preventiva automática no júri, caso o réu seja condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos. Né? Ou seja, trouxe aí uma prisão preventiva automática. Né? Na visão do doutor Alberto, da doutora Eliana, isso vai subsistir sob a ótica constitucional ou os senhores entendem que realmente houve aí digamos aí, um avanço exagerado, né, do legislador ao ressuscitar essa prisão preventiva automática? O que pensa a respeito a doutora Eliana? Olha, eu penso assim, se for aos 15 anos, por que não aos 12? Que é o que qualifica, nós estamos falando de homicídio, que é o que qualifica o homicídio. Né? Já se recolhe preso e ponto final. Agora, eu ainda sou favorável ao segundo grau de jurisdição. Em segunda instância, mantida a condenação, sem dúvida, eu acho que tem que prender. Na primeira, eu não vejo, se já estiver preso, porque for extremamente perigoso, psicopata, enfim, tem uma série de coisas acontecendo paralelamente àquele julgamento, ok. Mas, se não houver, eu ainda sou favorável ao duplo grau de jurisdição, aí sim, segundo grau, a prisão. Porque eu não vejo qual seria a modificação em terceiro. Perfeito. Doutor Alberto, é do mesmo entendimento? Diferente? Sim. E vou complementar de uma forma bem assim simples e não técnica, vamos falar. Nós sabemos que existem juízes que são mais bonzinhos e outros que são mais malvados. Isso usando uma... Aí vai acontecer o seguinte, né? Aquele que é mais bonzinho, o caso era para dar uma pena, por exemplo, de 16 anos, e ele vai forçar para dar 14 para não prender. Da mesma forma, o outro que ia dar 12, ele força para dar 15 para poder prender. Então, eu acho que isso fica uma... Mas eu acho que realmente deve ser, como a doutora falou, na segunda instância, aí sim, vai para cumprir a pena e etc. Mas, ou se houver alguma outra circunstância que o caso recomende mesmo a prisão e tal, mas não seria a regra. E também achar um número 15 é muito vago, porque foi um número da escolha. Como, vamos dizer, quando escolheram 18 anos para a maioridade penal, quem sabe por que foi 18? Eu, pelo menos, nunca soube, né? Mas foi escolhido e pronto. Agora, não tem uma... Eu não vejo lógica. Eu acho algo assim um pouco arriscado, que vai forçar situações que ou para bem ou para mal, vamos falar assim, mas que não vai ser uma coisa equilibrada, né? Eu não teria colocado isso, não. Um colega também, um internauta, está perguntando se é possível ainda hoje a remessa pelas partes, a acusação ou a defesa, de memoriais aos jurados convocados, né, para a sessão do júri, os 25. Se é possível remeter um memorial ali para destacar esse ponto ou outro de interesse, ou da acusação ou da defesa. Como fazia, né, no ano passado, o saudoso Evandro Lins e Silva, especialmente naquele livro, né, A Defesa Tem a Palavra, onde ele diz que remetia memoriais, né? Como que os senhores veem essa remessa hoje? É tranquilo? Tem alguma discussão? O que pensa o doutor Alberto, em primeiro lugar? Olha, eu não acho conveniente.
porque, veja bem, o jurado ele vai para a sessão de julgamento e tudo vai ser exposto para ele ali, na sessão. Agora, ele... E aí nós sabemos, tem a incomunicabilidade, né? E para que é essa incomunicabilidade? É para que ele não se influencie por fatores externos. Vamos dizer, assistir televisão, ou isso, ou aquilo, que possa influenciar o julgamento dele. Agora, se ele recebe um memorial, ele já está sabendo do caso, que, em geral, ele nem saberia até a hora vamos dizer, de ele ser sorteado e participar do conselho. Então, ele já, isso daí permitiria que ele comentasse com alguém, fosse pedir, enfim, palpite ou sugestão ou conselho para um advogado, ou para um outro, para alguém conhecido, ou trocar ideia com a mulher, com o filho. Eu não acho conveniente, não. Eu acho que não deveria. Pode, eventualmente, e isso é até, vamos dizer, permitido, os jurados têm acesso ao processo e tal. Eu acho que, assim, depois de sorteado o conselho, que recebe, em geral, também cópia, vamos dizer, das principais peças do processo, ele poderia fornecer, mas ali eu acho que é tudo coisa que ele vai ter que falar na hora, na hora da sustentação, dos debates, né? É que ele vai apontar o detalhe e tal. Em geral, nós, vamos dizer, como juízes lá no tribunal, lemos o memorial e tal, mas imaginar que uma pessoa, assim, o jurado que não tem conhecimento técnico e tal, e depois ele também não tem acesso aos autos, né, para dizer, olha, consta aqui que tal testemunha diz que viu tal coisa, tem sei lá, tem uma entrada pelo lado de trás, isso, aquilo, e só que ele não tem o processo para poder verificar se aquilo é assim mesmo, acho que só vai confundir. Não desmerecendo ou criticando o que fazia o Vanderlei Silva, que nós sabemos que era um excepcional advogado. Liliana pensa da mesma forma? Penso. Eu fico imaginando assim. Eu já peguei jurado que não sabia o que ia fazer no tribunal do júri. Não sabia que era jurado, né? Achava que tinha esquecido de pagar uma conta e que o chamaram lá para pagar a conta. Já me aconteceu isso. Então, eu fico imaginando chegar no dia anterior ao júri, uma sinopse aí do caso. Digamos que chegue com um portador na porta, qualquer coisa assim. Ele vai achar que ele está sendo ameaçado. Quer dizer, eu acho que não tem nem maturidade, né? Assim, no sentido de receber em casa para saber do que nós estamos falando. E não tem condições de saber mesmo o que se está falando, né? Eu não concordo com isso. Na verdade, eu acho que se eu tivesse algum caso semelhante em que algum defensor fizesse isso sem o consentimento do magistrado e sem, eu não diria consentimento, mas que o promotor de justiça soubesse anteriormente que haveria isso, nossa, eu nem sei o que eu faria, viu? Eu acho que ia gravar, ia fazer de tudo, mandado de segurança. Eu acho que ia causar lá, com efeito suspensivo, porque não dá, né? Manda um passarinho morto, desenha um passarinho morto e manda. Já é o suficiente para a pessoa ficar apavorada. Né? Então, não vejo como, não acho prudente. Um outro aspecto que é prático na situação também é o seguinte, né?
Imagina, por exemplo, eu presidi júri que vamos dizer, o réu era o Marcola. Agora, imagina chegar na casa do sujeito, um processo, mas ele não vai nem morto Exatamente. para correr o risco de ser sorteado, certo? Mas não vai de jeito nenhum. Não vai aparecer ninguém no júri. Muitos juízes, às vezes, quer fugir do negócio desse. Eu lembro lá no júri, não que alguém quisesse fugir, mas eu lembro que eu, entre aspas, avoquei. Eu falei, não, deixa esse eu faço, porque a responsabilidade é minha. Quer dizer, eu sou o titular aqui da vara, então, vamos dizer, não vou expor nenhum auxiliar a isso, né? E, então, esses casos assim, eu fazia mesmo, para não ter, enfim. Já... Tem essa particularidade. Sabe que uma vez eu fiz um júri numa cidade do interior, uma cidade pequena, e o réu, claro, estava respondendo por homicídio, mas também era um traficante muito perigoso na cidade, muito conhecido. Ele já tinha condenação por tráfico. Era perigoso. Era perigoso. No dia, você sabe que o juiz ele teve que marcar 3 sessões para conseguir o quórum de jurado, porque no dia, um passava mal, o outro tinha dor de dente, outro tinha dor de ouvido, o outro... E acho que foi na 3ª vez que conseguimos um quórum, né? Que ninguém queria integrar aquele conselho, viu? Então, é uma situação realmente, às vezes, complicada, né? Bem, outra questão bem apimentada, essa é bem apimentada agora, hein? Eu vou colocar, queria saber a opinião da Eliana, do Alberto, é a seguinte. Vamos falar aí da topografia no plenário de júri, né? Da disposição cênica. De regra, não saberia dizer o percentual, mas talvez eu tenha feito aí 2 plenários de júri até hoje, e que realmente era diferente a posição cênica, topografia. Mas, de regra, pelo menos aqui na capital de São Paulo, o Ministério Público senta-se imediatamente, ou, se não imediatamente, com alguns espaços, um espaço muito curto, de qualquer modo, à direita do juiz presidente. À direita do juiz presidente. E a defesa, como sabemos, né, fica ali, normalmente, em frente ao conselho de sentença, do lado oposto. Do lado oposto, em frente ao conselho de sentença. Mas não à mesa do juiz presidente. Seja à direita, seja à esquerda. Alguns dizem que isso ofenderia o princípio da paridade de armas processuais, da isonomia, né? Uma vez que a simbologia é tudo, e exemplificam, né? Quem é que se senta à destra do Pai Todo-Poderoso, né, no cristianismo? Pegam isso também como pegam isso como exemplo. Ou seja, né, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Né? O MP à direita do juiz e a defesa do outro lado. Né? Outros dizem que não. Não é bem assim. Os jurados, depois que começam os debates, percebem bem e não vão se levar por isso. Não é questão de posicionamento, é questão de argumentação, etc, etc, etc. Então, nós temos aí essas 2 linhas. Umas que não veem qualquer diferenciação no mérito da causa, a posição topográfica do MP ao lado direito do juiz. Outros entendem que pode, ainda que eventualmente, fazer diferença. Então, eu começaria aí pelo doutor Alberto. O que pensa a respeito, Alberto Anderson Filho? Bom, turma, meu ponto de vista é que seria melhor, mas até por uma questão, inclusive, de comodidade, de que ficassem as partes de frente para o magistrado,
né? Como nós vemos em filmes norte-americanos e tal. O magistrado à mesa e as partes, acusação e defesa, sentadas de frente, né? Inclusive, eu digo porque isso facilita muito para o acesso, para o contato visual, para todas essas situações. A questão de, vamos dizer, isso, a acusação levar vantagem, porque senta. O senhor ainda falou à direita, curiosamente, no plenário 10 aqui do nosso Tribunal do Júri, do primeiro, que é o principal e tal, isso aquilo é o contrário, né? O promotor senta à esquerda, porque, por uma questão técnica de fiação, isso, aquilo, os computadores têm que ficar à direita, então inverteu-se. Mas é claro que há situações em que fica praticamente impossível, por exemplo, manter, vamos dizer, um julgamento com 3, 4 réus ao mesmo tempo, mais advogado, nem haveria mesa suficiente para colocar todos, né? Do meu ponto de vista, o ideal seria que ficassem as duas tribunas de frente para o magistrado. Eu falo isso não porque é melhor ou por igualdade ou não. Eu falo isso por uma questão prática mesmo do andamento, do julgamento. Esse é meu ponto de vista. Mas os plenários de júri do Estado inteiro, como o senhor falou, 1 ou 2, eu não conheço algum que seja diferente, mas todos sempre são dessa forma, com o Ministério Público, ou à esquerda ou à direita, mas na mesa do juiz-presidente, né? Perfeito. Doutora Eliana, o que pensa a respeito? Bom, eu entendo que não é o promotor, né? A justiça pública que está lá. De toda sorte, eu não ligo, eu posso sentar em qualquer lugar. A única coisa que eu faria se eu sentasse fora da tribuna, que é um pouco mais alto, e eu sou pequenininha, eu usaria um salto mais alto, isso eu tenho certeza. Porque senão eu sumiria, porque normalmente eu falo, né? Ando relativamente pouco, mas falo ali da tribuna. E pelo fato de ser pequena, quer dizer, né? Ali nós temos um degrau, mas, tirando a brincadeira, eu não ligo, para mim, tanto faz. Ficar à direita, ficar à esquerda, ficar, como disse o doutor Anderson, sentado à frente, que eu acho até uma boa solução. Agora, eu acho, sim, que, nesse caso, o réu não poderá ficar com o advogado, porque aí há um risco, dependendo do réu, que todos nós corremos, né? Porque aí vai ficar PM, réu. Eu já tive um caso em que o réu sequestrou a cozinheira do 6º tribunal, do 5º tribunal do júri. Ele conseguiu sequestrar e foragir com a cozinheira. Então, tem casos e casos. Mas eu não ligo, não. Eu não vejo isso como qualquer empecilho para que se faça a sessão plenária. Hoje em dia, nós estamos fazendo de casa, né? Hoje em dia, nós não o tribunal de júri, mas as sessões, as sustentações orais, está cada um na sua casa fazendo. E cada um argumentando da forma que sabe. Então, eu não tiro eu não coloco como mérito ou demérito sentar à direita do juiz. Ou sentar na mesma altura, ou sentar abaixo, para mim, tanto faz. Perfeito. E vamos agora, então, à última questão. Infelizmente, o tempo se esvai, está indo. Vou fazer a última colocação, para depois as nossas considerações finais. A colocação que eu faço é a seguinte. Hoje, no Tribunal do Júri, como sabemos, o réu ele pode ser condenado por uma maioria simples, 4-3. Maioria simples. Ou seja,
pela diferença de apenas um voto. Um voto. Nos Estados Unidos, apenas pegando o direito comparado, aí, lá, como sabemos, é por unanimidade, né? 12. Se não houver unanimidade, é dissolvido o conselho, remarca outro, etc. Eu estava vendo na internet, pesquisando, antes da nossa live aqui, tinha um negócio interessante. Lá no Reino Unido, na Inglaterra, para se condenar o réu lá, tem que haver uma maioria qualificada. Ou seja, né, dos 12 convocados, 10 pelo menos tem que condenar. O mínimo para condenar tem que ser 10 dos 12. Na Espanha, eu vi lá que são 9 jurados convocados, desses 9, para condenar o réu, tem que ser 7. Maioria, portanto, também qualificada. E no Brasil, como já dito, maioria simples, 1 voto apenas. Seria interessante, na sua opinião, né, da Eliana, do Alberto, seria interessante, quem sabe, então, uma lei ordinária estabelecesse essa maioria qualificada, ou até o número par do jurado, né? Se houvesse número par, por exemplo, 8. Em caso de empate, o réu seria absolvido. Em caso de condenação, seria a diferença não apenas de um voto, mas sim de 2, né? 5-3. Enfim, né? E me parece também, não sei, que isso evitaria também eventuais erros judiciários por parte dos jurados, e até o denominado, né, doutor Alberto, o chamado erro de mão, né? Erro de mão. Os jurados quis votar sim, votou não, quis votar não, votou sim, e se houvesse uma maioria qualificada, ou número par de jurados, né, isso dificultaria bastante e privilegiaria aí realmente a soberana vontade dos jurados, né, ainda que fosse para condenar. Então, eu pergunto o que os senhores acham disso. Eu começo pela Eliana. Eu sou favorável. Eu já tive muitos casos, muitos, em que houve erro mesmo de mão. Que, às vezes, o jurado queria condenar e falava assim, nossa, mas ele foi absolvido. Era para votar não, era para votar sim. Principalmente quesitos de legítima defesa. E vota errado mesmo. O outro queria absolver, condenou. Né? O que você votou? Votei não, era para votar sim. Eu acho que seria plausível. Eu não vejo com maus olhos, não. Eu vejo até com bons olhos. Porque se um voto determina a vida do indivíduo, né, por muito tempo, e da família da vítima também, então, às vezes fica uma condenação e fica uma absolvição sem pé nem cabeça. E que ninguém entende. E é exatamente esse erro no voto. Doutor Alberto, pensa igual? Diferente? Eu penso, eu só digo o seguinte, o número de jurados nosso é um dos menores, né? São 7. Então, você falou, por exemplo, na América do Norte são 12, e lá é unânime, né? Na Espanha, 9. Então, o 7, ele transforma, quer dizer, se nós tivéssemos 5, por exemplo, continuará sendo 1 a diferença. Mas, de qualquer modo, aí seria 3-2, né? Quer dizer, sempre é muito, muito apertado o resultado. Com 7, vamos dizer, se nós tivéssemos, falando em números primos, né? Seriam 11, por exemplo. Bom, para chegar em 11, teria que ser, vamos dizer, 6-5, né? Seria 1, mas, de qualquer forma, nós teríamos 6 pessoas se manifestando de uma forma. Quer dizer, já não sei, mas acho que ainda a sugestão que o senhor falou é razoável, ou seja, como é que chama? Oh, meu Deus, qualificada, né? Maioria qualificada. E o par
o número par é bastante interessante também, porque sempre exigiria pelo menos uma diferença de 2, né? E isso eu acho que e é uma coisa que poderia ser mudada por lei, não por mudança constitucional e tal. Sim. Mas, Perfeito. Ok. Bem, bom, infelizmente, o nosso tempo está aí exaurido, né? Infelizmente, o papo está muito gostoso, está muito bom. Realmente é uma honra sempre conversar com pessoas assim, muito experientes, né? Isso engrandece o mundo jurídico, o mundo do júri. Então, eu passaria a palavra para a Eliana para as suas considerações finais, minha querida, por gentileza. Bom, eu só tenho a agradecer o fato de ser lembrada, né, mais uma vez pela PBCrim. Isso me honra muito. Só lamento que o professor Nassif não estivesse com a gente. Não conseguiu. Não conseguiu. Né? Uma honra ter ao lado o doutor Anderson também, e podermos compartilhar, né, essa coisa tão estranha, né, que é o Tribunal do Júri, porque as coisas mais esquisitas acontecem no Tribunal do Júri, mas que eu acho assim relevantíssimo, porque eu ainda volto a dizer, né, matar qualquer um de nós pode fazê-lo, né? Roubar, como disse o doutor Anderson, não, né? Estuprar, não, mas esse é um crime que merece toda a consideração das pessoas do povo, porque nós teremos como saber, né, se faríamos igual ou se faríamos diferente. E uma hora de um exagero, enfim, de qualquer coisa que nos modifique a razão de viver, eu acho que todos nós estamos sujeitos a isso. Então, eu agradeço muito, mais uma vez, poder estar com Vossas Excelências. Meu caro doutor Alberto Anderson Filho. Bom, eu também agradeço a lembrança e foi um prazer encontrar a doutora Eliana aqui. Os outros todos, o doutor Valdiner, mais uma vez, né, que é antigo, conhecido. Obrigado, doutor Anderson. Foi. Um grande abraço ao senhor, um abraço ao doutor Romualdo, também à doutora Eliana. Um abraço. Obrigada. Eu não tive acesso ao senhor, eu não estou vendo ninguém. Nossa, que pena. Eu estou vendo. Mas eu não consegui uma acessar coisa ninguém. para encerrar, que eu gostaria só de colocar, para pensarem isso, para uma outra oportunidade que tiver uma reunião, né, nossa, uma outra, enfim, outro debate desses, né? É o seguinte, o Tribunal de Justiça tem câmaras especializadas em direito falimentar, em direito empresarial, direito ambiental, e não tem do júri. E é curioso porque, assim, isso sem desmerecer qualquer um, mas, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, hoje, eu não posso dizer quem já fez com certeza, quem já presidiu um julgamento de júri. Talvez o ministro Fux, porque ele foi juiz de carreira e tal, mas os demais eu não sei qual deles que possa ter presidido um julgamento do júri. Claro que isso não tira o conhecimento, longe disso. Agora, em certas questões práticas, faz muita diferença, né? Nós temos, por exemplo, muitos desembargadores que talvez tenham feito um júri há, sei lá, 30 anos e tal, isso aqui. Não quero dizer com isso que o julgamento deles ou que a análise deles seja pior ou inferior, longe disso. Mas a especialização sempre é interessante. Na medicina, por exemplo, hoje
A coisa vai a um ponto que um oftalmologista só cuida do fundo do olho, né? Daqui a pouco ele vai cuidar só do fundo do olho esquerdo e o outro cuida do direito. Então, assim, é uma especialização muito grande. E eu acho que isso seria interessante, talvez, mas sem pensar. Mas agradeço muito a lembrança enfim, é um gosto participar. E sempre que possível, se for chamado, eu Claro, baterei continência e estarei aqui. claro, claro. Sou eu que agradeço em nome da Academia Paulista de Direito Criminal, também com o apoio da nossa OAB, a presença do Dr. Alberto Anderson Filho, a doutora Eliana Passarelli, sempre muito gentis, solícitos, amáveis, nunca declinaram de um pedido nosso. Novamente o registro aqui, né? Nunca declinaram, sempre colaborando com a gente. E encerro aí, lembrando o nosso Aristóteles, né? Filósofo, dizer que a maior das virtudes é a coragem. E a mãe delas é a gratidão. Então, receba a minha gratidão, os meus cumprimentos sinceros, tá? Meu carinho, nosso respeito, e que o bom Deus permita que estejamos em breve juntos, tá? Seja à distância, seja presencialmente. Acho que todos nós já estamos saudades, né, de começar a fazer alguma coisa presencialmente, né? Presencialmente é muito bom, o contato humano, o aperto de mão, o cafezinho, realmente essas coisas são pequenas, né? A gente não percebe no dia a dia, mas nessa situação nossa a gente sente a falta de tomar um cafezinho, dar um aperto de mão, de conversar de perto com as pessoas. Mas, se Deus quiser, isso logo, logo vai passar e estaremos brevemente todos juntos também, pessoalmente. Agradeço aos internautas, novamente a doutora Eliana, a doutora Alberto, pela presença, e que Deus lhes abençoe ricamente. Até uma próxima. Até. Agradeço a Brenda, que foi muito eficiente para nós, né? Obrigado. Doutor Mauro também, infelizmente, por problemas técnicos, não pôde participar, mas numa próxima oportunidade ele estará conosco também participando, ok? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.